Tudo bem com vocês? Eu sou a Poliana e hoje nós vamos falar sobre o cerebelo e as síndromes cerebelares. Mas aí a gente vai ter que entender um pouquinho da anatomia do cerebelo para entender como que isso funciona, tá bom? Então tá. Quando a gente fala de cerebelo, nós temos que entender a posição dele, onde ele se localiza. Aqui está o nosso cerebelo. Ele se localiza posterior ao tronco encefálico, né, mesencéfalo, ponte e bulbo, inferior ao telencéfalo, por onde ele é separado por uma membrana de dura mater chamado tenda do cerebelo, né, cobre o cerebelo, então tenda do cerebelo. E essa fossa que ele se localiza, essa parte do crânio, é essa daqui, ó, que a gente vê que é a fossa posterior. Então, ele se localiza nessa fossa posterior. E ele está intimamente relacionado aqui com o quarto ventrículo, tá bom? A gente já viu que o telencéfalo tem os ventrículos laterais, o diencéfalo tem o terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral, que vai ver na parte de tronco encefálico, e que conecta o terceiro com o quarto ventrículo. Beleza? Então, o cerebelo está intimamente relacionado com esse quarto ventrículo. Esse cerebelo, se vocês repararem, ele é unido com o tronco encefálico anterior. E ele possui algumas estruturas que fazem com que ele consiga unir e transmitir suas fibras, né? Porque essas uniões que a gente tem no sistema nervoso é união para onde as fibras vão e voltam, né? Então, nós temos os pedúnculos cerebelares. Temos um pedúnculo cerebelar superior, um médio e um inferior. Então, o cerebelo se une ao tronco encefálico por meio dessas estruturas. O cerebelo, assim como no cérebro, né, no nosso telencéfalo, ele possui um córtex cinzento e uma medula esbranquiçada. Mas se vocês repararem, nós temos também aqui no interior da substância branca, substância cinzenta, e isso são os famosos núcleos, né? Que a gente já viu que lá no cérebro tem os núcleos da base. No cerebelo, nós temos os núcleos cerebelares. Esse aqui, olha, maiorzão em forma de dente, é o núcleo denteado, tá? Esse daqui, que é uma bolinha, aqui, olha, ele é um núcleo emboliforme, tá? Esses dois pequenininhos aqui, eles são os núcleos globosos. O emboliforme com o globoso formam em conjunto os núcleos interpósitos, tá? E nós temos esses dois núcleos aqui no centro, que são os núcleos fastigiais. Então, de lateral para medial, nós temos o denteado, o emboliforme, o globoso e o fastigial, bilateral. São locais onde tem os corpos neuronais. Além disso, o cerebelo ele é dividido em dois hemisférios, um hemisfério direito e o esquerdo, separado por um verme cerebelar. Isso mesmo, é verme mesmo. Lembra até um vermezinho, né, uma minhoquinha. Além disso, os hemisférios, eles são formados, tá vendo que tem pequenos filetinhos? São as folhas cerebelares. Essas folhas cerebelares, elas se unem para formar um lóbulo, tá? Então, o cerebelo é formado por lóbulos, que são um conjunto de folhas cerebelares. Às vezes, pode ser uma folha só ou pode ser mais de uma, separados por fissuras. As que a gente dá nome são as fissuras mais aprofundadas. Agora, nós vamos para a divisão anatômica. A gente tem diferentes lóbulos no verme cerebelar e nos hemisférios. Para o verme cerebelar, eu vou dar um macete para vocês. Então, vamos lá. Tá vendo que essas são as cores? São os lóbulos. Alguns possuem uma folha cerebelar, outros possuem mais. Então, vamos lá. Vou contar uma historinha para vocês. Assim que a gente estava subindo o morro, a gente já colocou a língua para fora de cansaço. Por isso, a gente tem um lóbulo que chama língula. Então, a gente estava subindo o morro, já colocou a língula para fora. Depois, a gente chegou até o centro desse morro, que é o lóbulo central. Quando a gente chegou lá no alto, a gente chegou no topo dessa montanha. E o topo é o culmen. Culmen é topo.
Então a gente chegou no topo dessa montanha. Só que quando você chega no topo, você tem que descer. E quando você desce, tem o quê? Declive. Tem um declive aqui, tá? Só que aí na descida, você entrou no meio de um matagal que estava cheio de folhas. Então a gente tem o fólio. Só que como estava cheio de folhas, você não viu para onde você estava indo. Então você bateu em alguma coisa, você bateu no tuber, que é como se fosse um tronco de madeira, você bateu no tuber. Aí depois do tuber, você olhou por cima dele, porque você tinha batido, né? Aí você teve que passar por cima. Assim que você olhou por cima do tuber, você viu uma pirâmide. E o que que tinha do lado dessa pirâmide? Um leão com a boca aberta. Quando ele abriu a boca, você viu a úvula, tá? E a úvula estava estranha, ela tinha um nódulo, entendeu? Essa é a historinha. Já consegue lembrar todos os lóbulos do cerebelo, do vermes? Fácil, né? Então, ó, língula, lobo central, culmen, declive, fólium, tuber, pirâmide, úvula e nódulo. Mas também nós temos os lobos que são dos hemisférios. Então, a gente tem um primeiro, que é a asa do lóbulo central, que está relacionado com o lóbulo central do vermes, tá? Então, a asa do lóbulo central. Depois, nós vamos ter um lóbulo quadrangular anterior, seguido por um lóbulo quadrangular posterior. Aqui está lóbulo simples, mas também pode ser chamado de quadrangular posterior. Depois, nós vamos ter um lóbulo semilunar superior, um semilunar inferior. Depois, nós vamos ter um lóbulo biventre. E depois do biventre, nós vamos ter uma tonsila, que está relacionada com a úvula. E depois, nós vamos ter o flóculo, tá? O flóculo está relacionado com o nódulo. Tanto é que a gente chama esse lobo de lobo flóculo nodular. A gente vai ver mais pra frente. E agora eu deixo um desafio para vocês. Agora eu quero vocês criando uma historinha para me contar relacionada aos lóbulos do hemisfério cerebelar. Vamos lá. Além disso, nós também temos uma divisão transversal. Essa divisão transversal, ela está relacionada, é menor, né? É mais fácil de se entender. O arquicerebelo, que é o cerebelo vestibular, é justamente o lobo flóculo nodular, tá? Ele está relacionado principalmente com o equilíbrio. A gente já sabe que o cerebelo tem função de equilíbrio. Nós temos também o espinocerebelo, que é o paleocerebelo. Ele está relacionado com... Ele é o espinocerebelo porque ele está relacionado com medula espinal. Então, ele controla tanto o tônus muscular, quanto a postura, propriocepção. E o neocerebelo é o chamado de cérebro-cerebelo ou cerebelo cortical, que está relacionado com o córtex. Ele manda sinais para movimentos mais complexos, beleza? A gente também tem a divisão longitudinal. O lobo flóculo nodular continua o mesmo. Nós temos uma zona medial e uma zona intermédia, que está representada ambos aqui em rosa e laranja, e ambos estão relacionados com o espinocerebelo, e esses dois então estão relacionados com a medula espinal. E aqui do lado de fora, que é a zona lateral, está relacionado com o nosso cérebro-cerebelo. O cérebro-cerebelo é o mais avançado, então ele veio depois, está mais para fora, né? O que isso tudo me interessa? Me explica, tá? A divisão anatômica que a gente viu primeiro, ela não separa muito as funções. Então, o mais funcional é a gente separar dessa forma. Nós temos o lobo flóculo nodular, que é o vestíbulo cerebelo. Na orelha interna, a gente tem as nossas estruturas que estão relacionadas à posição da nossa cabeça no espaço, que são os canais semicirculares, o trículo, o sacro, né? E essa orelha interna, ela vai mandar sinal para a ponte, lá no tronco encefálico, que manda sinal para o nosso vestíbulo cerebelo. E o vestíbulo cerebelo manda um sinal de volta para a ponte, que manda um sinal para o olho e para a nossa medula. E o que isso tem a ver?
Aí você já ouviu falar que quando você enxerga, você tem um equilíbrio melhor? Porque o nosso vestíbulo cerebelo manda sinal para o nosso olho e para a nossa medula. Então, ele manda sinal para os dois fazerem a função de equilíbrio. Então, uma síndrome do vestíbulo cerebelo vai gerar uma perda de equilíbrio. Quando a gente fala do lobo anterior, que é o espinocerebelo, ele recebe sinais dos músculos que passam lá pela medula até chegar no lobo anterior do cerebelo. Esse lobo anterior manda sinal para o córtex e para o mesencéfalo. Só que o mesencéfalo retorna esse sinal para a medula, que manda sinal para o músculo. E esse músculo vai ser responsável por controlar tônus, postura e propriocepção. Então, uma síndrome do espinocerebelo vai gerar uma ataxia, um desequilíbrio, né? E nós temos também o lobo posterior, que é o cérebro-cerebelo, ele recebe sinais do córtex, cérebro-cerebelo, recebe sinais do córtex, passa pela ponte para chegar até no lobo posterior. O lobo posterior manda sinal para a medula, que manda sinal para os músculos, e está relacionado a movimentos complexos, tá? Movimentos complexos. E uma síndrome do cérebro-cerebelo, como são movimentos mais complexos, vai estar relacionada ao déficit de coordenação, que aí a gente pode citar a digiadoxinesia, a decomposição dos movimentos e também ao tremor e ao nistagmo, que é quando o olho fica mexendo para um lado e para o outro. Então, a gente tem essas 3 síndromes cerebelares. Elas são síndromes puras? Não, porque a gente não pode falar que uma área do cerebelo, por exemplo, está 100% relacionada somente com essa função. Ele pode estar relacionado com outras funções também. Mas no geral é isso, tá? A gente pode ter uma variedade, mas é isso que a gente tem no nosso cerebelo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.